Ok. Compartilhando a tela com vocês, conseguem visualizar? Sim. Ok. Bom dia a todos. Eu sou a Júlia Morcelli, participo da SUI no Pilar de Desenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino e a gente trouxe a Simone, que foi uma grande indicação nossa para falar um pouquinho sobre isso, um pouco da trajetória dela no empreendedorismo. E antes de iniciarmos, eu vou falar um pouquinho da SUI para vocês, né, para aqueles que ainda não conhecem, têm interesse em conhecer. Bom, o que é a SUI, né? Então, a SUI é a Sociedade de Mulheres Engenheiras, que teve sua origem lá nos Estados Unidos, em 1950. É uma organização sem fins lucrativos, né? Então, todos os seus participantes, sendo homens e mulheres, são voluntários e a principal ideia é promover o desenvolvimento de mulheres na área de STEM, então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje a SUI ela tem alcance global e é composta por afiliadas no Brasil e no mundo, né? Então, ela tem o seu alcance global. Hoje, o nosso pilar, né, a nossa afiliada, está localizada na região metropolitana de Campinas, mas temos afiliadas nas demais regiões do Brasil também. Dentro de cada afiliada, né, nós nos dividimos em pilares, sendo a desenvolvimento, onde eu participo, onde a Cris, as demais também participam. Temos pilares de outreach, de attract, de retenção também. Em conjunto, nós somos responsáveis por todas as atividades que envolvem este grupo. Um pouquinho da nossa visão, né, sobre ter um mundo com paridade e equidade de gênero nas áreas de engenharia, tecnologia e afins. Nossa comunidade global, então, são mais de 40 mil membros, ativos em 62 países pelo mundo, e 91 empresas são as nossas parceiras, né? Aqui estão um pouco delas, para falar um pouco sobre a nossa abrangência, né? Não só dentro aqui da John Deere, mas como fora, que envolve muitas outras. Em conjunto, formamos esse grupo. E para falar um pouquinho, para vocês conhecerem mais sobre nós, vocês podem acessar as redes sociais, então LinkedIn, Instagram, Facebook. Estamos no YouTube também, então palestras que já foram dadas foram bem interessantes, vocês podem revê-las e assistir conosco. Se vocês tiverem interesse também, podem me contatar aqui pelo chat ou pelas redes sociais. Qualquer um que tiver interesse em aprofundar um pouco sobre esse assunto ou participar do nosso grupo, serão sempre muito bem-vindos. E para iniciar hoje, eu dou as boas-vindas à Simone. Muito obrigada por estar hoje conosco, Simone. A Simone, ela foi nossa grande indicação para abordar sobre o assunto, né, de empreendedorismo feminino, que é um tema muito atual, né, e que às vezes a gente não fala muito sobre isso, então é muito legal poder ter essa inspiração e falar um pouco hoje, nesse momento, com vocês. Simone, vou te dar um espaço para falar e a gente pode começar falando sobre isso. Fica à vontade. Tá ótimo. Bom dia. Muito, 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 muito bom dia para todo mundo. Eu quero te agradecer, Júlia, agradecer a Carol também por ter me convidado. E eu fui conhecer esse grupo com ela e eu achei uma coisa realmente incrível, muito, muito, muito bacana. Então, espero poder contribuir para ajudar todo mundo a crescer um pouquinho mais e continuar nessa mudança que eu sempre falo de nível, né? Então, nessa jornada que todo mundo tem na carreira e mesmo na vida pessoal, eu quero passar um pouco da minha experiência para vocês, algumas coisas que eu passei da minha carreira, porque eu tenho uma indústria, assim como na vida pessoal, porque eu acho que quando nós compartilhamos o nosso crescimento, as dificuldades que a gente teve, as vitórias que nós conquistamos através dessas dificuldades, eu acho que podemos inspirar. Então, eu quero inspirar as pessoas que estão aqui para saberem que é possível, que dá certo, que a gente consegue empreender no Brasil, inclusive. Obrigada, Simone.
Hoje a gente preparou algum bate-papo bem dinâmico, né, aqui, e eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né, sobre a sua experiência desde o início. Eu acho que uma pergunta interessante, né, para você, eu acho que de início, assim, seria falar um pouquinho o que você escolheu inicialmente. Você já pensava em empreender ou escolheu algum curso que vinculasse a isso, ou o intuito foi aparecendo pelo caminho e te levando para esse lado? Como que foi? Eu acho interessante eu me apresentar, falar da onde Uhum, o que eu tenho, o que eu faço hoje. Eu tenho uma indústria hoje que são mais ou menos uns 420, 430 colaboradores. Também estou atuando na área do segmento digital e a minha indústria ela é de metal borracha no segmento automotivo do aftermarket. Então, eu comecei isso em 1989. Sempre falo que às vezes muita gente não tinha nem nascido, né? 1989, eu estava lá com 17, 18 anos e comecei na área da indústria. Mas antes, respondendo a sua pergunta, eu fiz antigamente se chamava colegial, né? Que acho que agora é o ensino médio. isso. Uhum. Isso, né? Eu fiz magistério. E o último ano do magistério, que o magistério são 4 anos, no último ano do magistério eu podia fazer junto com a universidade. E eu tinha uma dúvida muito grande do que eu ia fazer, porque eu sou uma pessoa, nas personalidades, né, sou influente, dominante, sou muito comercial, mas naquela época não se sabia, eu não sabia, quando eu tinha 17, 18 anos. Então, eu não tive assim um planejamento. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria engenharia, eu não queria medicina. Eu sabia o que eu não queria. O que eu queria, eu ainda tinha muita dúvida. Até eu tenho 2 filhos, um de 25 e um de 22. Eu falo que quando as pessoas são da área da humanas, é muito mais difícil elas acharem o que elas querem fazer. É mais desafiador. Não é difícil, é desafiador. Então, um belo dia, eu tive uma experiência de quando eu tinha 16 anos, eu fui para Disney com aquelas excursões de bandeirinha, né, da tia Augusta, sei lá, Estela Barros, alguma coisa do tipo, e achei aquilo o máximo. Eu falei, eu quero ser turismo, eu acho que isso não é uma coisa bacana. Assim, nunca foi uma coisa que, nossa, o que eu quero fazer, tenho um sonho de empreender. Ele aconteceu. Só que eu falo que nós carregamos muito nossa ancestralidade, né? E os meus avós da parte materna, ele sempre teve muitas terras, fazenda, empreendendo na colheita de café. Meu pai, ele trabalhava numa indústria de autopeças, então meu pai sempre foi muito empreendedor e eu brinco às vezes que o sangue grita também, né? E eu não tinha entendido, não entendia nenhum desses processos, né? Não tinha Google, pessoal, não tinha internet. Então, hoje, como eu estou na minha vida, eu consigo olhar para trás e enxergar tudo isso que aconteceu, tudo como é que era. Aí eu fui fazer turismo, fiz turismo e era uma outra pegada, não é como é hoje, inclusive por conta da internet. E quando eu terminei a faculdade de turismo, eu trabalhava numa agência de turismo e eu fiquei nessa agência de turismo um ano e pouquinho, nem isso. E aí, um desses planos que a gente teve na economia brasileira, eles precisaram me dar férias. Eles me deram férias. E meu pai falou assim, ó, tem uma pessoa também saindo de férias na empresa, você não quer cobrir essa pessoa? Ela no faturamento, na parte comercial. Eu falei, eu vou cobrir só as férias, porque eu não vou trabalhar com você, porque a gente é muito parecido, a gente briga muito, né? Eu não sabia nem o que era isso e ficava falando isso pro universo. Enfim, fui para lá em setembro de 1989, estou lá até hoje. Então, quando eu tive essa experimentação de estar na fábrica, eu fui entendendo o que realmente fazia sentido para mim. Por isso que eu acho muito bacana as universidades hoje e a empresa que eu trabalho, ela é aberta a isso também. Eu tenho um filho meu que fez engenharia mecânica automotiva. E ele levou alguns amigos dele lá na fábrica. Muita gente, no segundo ano, nunca tinha visto um torno na vida, né? Então, é importante, eu falo, as indústrias hoje, e a Mobenza tem isso daí, esse papel, nós temos esse papel também, tanto como empresários, de levar as pessoas para assim, você quer saber o que é ser contador? Ó, o contador faz isso daqui. O engenheiro, ó, a engenharia é isso daqui. Porque você traz, materializa para as pessoas, a pessoa quer ser arquiteta. É uma coisa, você tem até nas universidades hoje, né?
nas escolas, as universidades vão, para falar do seu curso de Direito, do curso de Arquitetura, mas quando você vai a campo com quem faz realmente aquilo, porque assim, eu vejo muita gente que começa a universidade e para no segundo ano que não é aquilo, para no terceiro porque não sabe o que é, e às vezes é por falta de ter essa abertura das empresas, falar, isso daqui, ó, um engenheiro aqui, um engenheiro de produção faz isso, um engenheiro de materiais faz isso. Então, lá na nossa empresa a gente teve isso. E eu descobri o que eu queria, que hoje eu entendo, quando eu cheguei naquele mundo, falei, eu já sei o que eu quero. Então, assim, a minha descoberta foi depois que eu fiz a universidade, depois eu fiz marketing especializado em negócios internacionais na ESPM, mas é um curso tecnólogo que eu fiz. Uhum. Então, assim, a minha descoberta realmente foi em campo. Por isso que eu falo que nada substitui a experiência. Exatamente. Uhum. É verdade. Isso traz um pouquinho dessa ideia para nós, né? Que às vezes nem sempre tudo aquilo que a gente almejou fazer, ainda mais tão nova, né? Iniciando a graduação, às vezes com uma prática ou uma ida em alguma visita, tanto industrial como durante a faculdade, né? E pode mudar muitas coisas, assim, até a inspiração, né? Conhecendo as pessoas à sua volta, pode ajudar muito na definição do que a gente quer seguir, né? Do que a gente quer traçar, assim, na carreira. Porque, E eu assim, acho... Pode eu falar. acho, Júlia, que, assim, principalmente quando eu comecei, você vai começar com essa profissão e vai até o final da sua vida, né? Que é uma coisa que dos avós, da gente, dos pais. Hoje, as pesquisas dizem que as pessoas têm de 5 a 10 profissões durante a sua vida, né? A coisa é muito mais dinâmica. Uhum. Mas eu não sei se tem isso porque não se encontra, não se achou, porque o mundo é assim também. Fica a pergunta para todos. Uhum. Mas eu, por exemplo, eu vou fazer, estou fazendo, por exemplo, uma coisa diferente agora, muito diferente que eu vim todo na área analógica, digamos assim, que é indústria, analógico, diferente do digital, que é outro mundo, tem nem a máquina. Mas não chega a ser uma transição de carreira, mas o que eu estou fazendo hoje também é o comercial. Então, assim, você pode estar fazendo na gastronomia, na moda, mas o que eu estou fazendo é o que eu gosto, é o Uhum. comercial, é fazer o planejamento de um projeto, de ser uma coisa disruptiva, diferente do que todo mundo faz, e achar a solução para a dor do cliente. Uhum. Então, assim, isso me encanta de achar a solução para a dor que alguma coisa tenha no mercado, Uhum. sem olhando para o lado comercial. Para mim, é o que me satisfaz, entendeu? Então, eu acho Uhum. que eu tenho assim, a mesma profissão, mas você pode ter em várias áreas, mas do que eu gosto de fazer, acho que é difícil mudar isso, sabe? Sim. Eu acho que é vinculado muito com a sua essência, né, Simone? Eu Uhum, acho que totalmente, a personalidade. quando você vai descobrindo qual é ela, pode ir clareando um pouco, né, o nosso caminho, principalmente no início da carreira. E falando um pouco sobre isso, como foi para você, assim, começar no mercado automobilístico, né? Então, é majoritariamente masculino. Como que foi para você? Então, quando eu comecei, eu não tinha essa ideia, Uhum. porque não tinha essa ideia a ideia que eu estou falando é de eu ser uma mulher no mercado que, quando eu comecei há 30 anos atrás, era 99% masculino, hoje está uns Uhum. 90%, porque a gente tem grupos de influencers que são mecânicas, tem bastante coisa legal nisso daí tudo. Mas Uhum. quando eu comecei, eu não pensava nisso, eu pensava no meu propósito, fazer da empresa uma das 3 maiores do país, no segmento de metal borracha de reposição. Ponto. Era isso. Uhum. Então, eu nunca vi isso como um problema. E eu até comento com as pessoas que hoje, no auge da minha maturidade, eu olhando para trás novamente, eu enxergo que provavelmente as pessoas duvidaram ou fizeram algum tipo de chacota, mas isso não me pegou. Porque eu sempre falo que o preconceito não é nosso, é do outro. E Uhum. eu sofreria se eu fosse me apegar a isso, né? Se eu, é que eu falar assim, é a pedra do caminho. Tem gente que pega aquela pedra, segura a pedra, sofre com aquela pedra e não continua a jornada. E eu continuo a jornada. Eu poderia sofrer 2 tipos de bullying, vamos dizer assim. Um, porque eu era filha do dono. Porque o filho do dono tira férias quando quer, chega a hora que quer, sai a hora que quer, tem privilégios. E o outro,
porque era mulher no mercado que até hoje é predominantemente masculino. Então, eu olhando para minha carreira, eu vi que, como meu propósito era maior do que isso, eu não me apeguei a isso. E Uhum. eu fiz disso uma fortaleza, que muita gente acha que é uma fraqueza, se a pessoa falasse para mim assim, ah, não vou te atender, ou não, eu vou te atender sim, a pessoa só atendia para pedir terça e quinta, e ia me atender fora da semana, eu poderia pensar, vai me atender só porque eu sou mulher, vai querer me cantar, qualquer coisa do tipo. Eu Uhum. não pensava nisso não, eu falei assim, ainda bem que eu sou mulher, ele vai me atender porque quase não tem homem no segmento, vou lá, vamos aproveitar. Então, Uhum. é assim, primeiro, eu nunca pensei assim, pensando que era um segmento masculino, e segundo, eu achava bom. Eu achei isso, o que todo mundo poderia achar que fosse um empecilho, eu achei que foi ótimo. E ainda tive muita dificuldade, porque eu não sou da área de engenharia. E eu tive que aprender tudo sobre metal, borracha, na prática, Uhum. mas para falar de um jeito comercial, porque meus compradores também são comerciais. As pessoas que nós vendemos são distribuidoras. Eu não falo, como eu trabalho com reposição, eu não falo com a montadora, com a engenharia da montadora. Então, o conhecimento que eu consegui na indústria, de uma forma, traduzir de uma forma leve para quem não tem esse skill todo de engenharia e etc., ajudou muito que eu consegui fazer essa tradução. Eu não sou Uhum. técnica, então ajudou muito. Então, tudo quando você percebe que aquilo está ajudando, então você tem que se perceber muito, ajudando no desenvolvimento do seu trabalho, você tem que fazer aquilo ficar mais forte. E, de novo, nem tudo o que as pessoas falam, ai, mas isso aqui vai te prejudicar, vai ser ruim, faça daquilo o contrário, uma fortaleza, o Uhum. contraponto, entendeu? O impulsionamento. E foi o que aconteceu comigo. Eu poderia passar a manhã inteira aqui contando cada história fantástica de eu era uma menina, tinha, sei lá, 19, 20 anos, né? Uhum. E ia visitar assim grandes empresas hoje que todo mundo conhece no Brasil, aí mesmo da área de distribuição, e eu tenho certeza que eu chegava e eles falavam assim para mim: "Nossa, mas só tem 14 itens. Tua linha é muito pequena, Simone. Então, quando você tiver mais itens, você vem aqui que eu vejo para distribuir suas peças". E eu tinha só umas borrachinhas assim, que não tinha nem metal, eram uns coxins de escapamento e umas coifas de homocinética. Aí eu voltava para a fábrica, porque eu acreditava naquilo, mas eles Uhum. estavam tipo, Exatamente. parado mesmo na minha cara. E Uhum. eu voltava para a fábrica e falava, eles falaram que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. E aí aquela luta com meu pai, que eu tinha que fazer bucha, peça que tinha metal, e ele falava, metal tem que fazer tratamento, tem que ter corte, tem que ter repuxo, tem que ter fosfatização, e eu falava, mas tem que fazer, que os clientes querem isso, enfim. Eu sei que chegou uma hora que eu tinha uma curva A, que eu levava nos clientes, e alguns deles, os grandes, os pequenos sempre iam comprando. Eles falavam assim, Simone, mas você só fez curva A, todo mundo tem curva A. E aí Uhum. teu preço não fica bom. Então, você tem um material mais diversificado. Aí eu voltava com aquela lição de casa. Falei, então tem que ter um material diversificado também. Eu sei que numa dessas, nesses retornos que as pessoas falavam, não, eles me recebiam super bem, adoravam ficar comigo, a gente ia almoçar, tá tudo certo. Mas não ia comprar de mim, era só para, né? Aí eu tive uma ideia que eu lembro que a Sprinter, aquele carro da Mercedes, ele era feito em Córdoba, na Argentina. E aí eu falei assim, tinha muito, que na época era um governo aqui de São Paulo que levava o pessoal de van até os pontos de ônibus. Então era assim, do pessoal mais da periferia pegava essa van e levava até o ponto principal. Teve um negócio, um modelo desse aqui em São Paulo, capital. E aí tinha muito Sprinter, as peças eram todas importadas, eu não tive dúvida. Fiz contato com essa fábrica que fabricava esses coxins da Mercedes, que fornecia para a Mercedes. Falei que eu queria importar. E o cara adorou minha conversa, importei essas peças, e aí comecei a ter essas peças, até nos Peugeot 504, que quase não tinha no Brasil. Trouxe umas peças erradas, que eu não entendi nada, trouxe umas peças que não existe o carro no Brasil também, né? Uma série de erros. Enfim, quando eu trouxe essas peças da Sprinter, eu trouxe e começou a vender muito. E aí, as peças que vendiam mais, nós começamos a fabricar, fazer o molde e nacionalizamos. Só que nisso, aí eu levei para os clientes e falei assim: olha, agora eu tenho essas peças da Sprinter, desse Peugeot, essa caminhonete Peugeot 504, né? Aí ele, Simone, interessante, vou querer comprar essa linha. Aí eu falei assim: então, mas eu só vendo essa linha se comprar a linha toda, né, também. Então, assim, eu sempre fui muito comercial, e é uma Uhum. estratégia que eu
pensava assim na hora. E aí foi assim que a Mobilizane foi crescendo, então eu nunca desanimei, que eles falaram assim, agora você fez isso, não vamos comprar. E se o cara tivesse falado, mas essa linha eu também importo, eu ia dar um jeito de nacionalizar todas, que no final a gente nacionalizou todas, né? Uhum. Mas é o que eu falo, o não é o maior sim que a gente pode ter para a gente subir na vida, em qualquer coisa. Quando a pessoa fala não, e você não se agarrar no não como se fosse uma pedra, entendeu? A pessoa falou não, aí, entre aspas, mais ou menos como criança, quando você fala assim, você não pode. Não posso, vamos ver se eu não posso, né? E eles teimam, é mais ou menos você tendo uma estratégia, você sabendo do seu propósito, então eu acho que vale a pena você se desafiar, encarar e ir para frente. Então, assim, eu sofri Uhum. várias, pode ser, cada um chame do que quiser, mas nunca me atingiu, não. E até quando meu pai, as pessoas olhavam para mim muito nova, não davam credibilidade, que ainda tinha mais isso, né? Uhum. Você é Uhum. muito nova, então não sabe de nada. Eu não sabia realmente de muita coisa, mas daquilo que eu estava me propondo a fazer, eu sabia ir atrás para resolver. Então, assim, também muita gente duvidou do que eu saberia. Então, quando eu sabia que eu era filha do seu amigo, eu ficava inteligente, né? De uma hora para outra, o pessoal Automaticamente. ganhava. E isso nunca foi assim, as pessoas só falam isso porque eu sou filha do seu amigo. Então, eu nunca liguei para isso. Nunca Uhum. liguei para isso. Não me apeguei a isso. O não, né, Simone, eu acho que ele proporciona abrir portas diferentes e visões diferentes que antes você não perceberia como sim, né. Não, não. Então não pode abrir possibilidades que antes você não enxergava e agora passa a enxergar, né, isso é bem importante. Muito, muito Aham. mesmo. Muito E mesmo, você exatamente. acha que, seguindo nesse ramo, né, do mercado, que ele é bem específico e também muito abrangente ao mesmo tempo, qual Muito. você consideraria que seria o seu diferencial, pensando nisso, no início e hoje também? É, as pessoas dizem, eu também acho, né, que é importante uma coisa, o que nós achamos de nós, o que os outros acham da gente, né? Uhum. E que são visões completamente diferentes. Mas eu sou uma pessoa muito fazedora. Eu falo que a gente tem uma pirâmide na vida, né? Que a parte de baixo dela tem que ser o ser, a parte do Uhum. meio o fazer e o topo o ter. E a minha pirâmide no meio é um pouco invertida. Eu sou muito fazedora. É bom e é ruim, né? Como eu sempre digo, na vida tudo não terás. Então, assim, eu sou muito fazedora. Então, eu sou uma resolvedora de problemas para clientes. Eu não deixo ninguém na mão. Eu sou altamente dedicada. Então, eu tenho um brinco também, Júlia, que é assim, se você quiser pedir algo para alguém fazer alguma coisa para você, você tem que pedir para quem é ocupado. Quem é ocupado faz, entendeu? Se quiser pedir alguma coisa para alguém fazer para você, pede para quem é ocupado, porque quem é assim mais desocupado, assim, não vai fazer no tempo que você quer e não dá um jeito, Uhum. entendeu? Então, assim, eu sou a pessoa de pronta resposta. O meu diferencial Uhum. no mercado, ser mulher ajudou, não foi ruim para mim, ajudou a ser mulher, então foi muito bom para mim. E eu tenho respostas prontas no mercado, assim, para todo mundo. Eu Uhum. me desdobro mesmo, mas é com prazer, né? Tem que fazer tudo isso. Não, é uma coisa que me encanta fazer. Então, assim, achar soluções, achar as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam o negócio delas para a minha empresa crescer também o meu, porque isso daí é uma engrenagem. Quanto mais eles crescem, mais eu cresço. Então, assim, eu me encanto quando eu chego num cliente, eles fizeram um mezanino, compraram o terreno do lado, eu falo, eu vibro. Então, assim, o meu diferencial é a vibração, é o encantamento, Uhum. é estar junto com eles. Assim, eu estou na mesma conexão dos clientes e eu falo que, e não é porque eu sou dona, porque quando eu trabalhava no turismo, eu tratava a agência de turismo como se fosse minha, quando os donos não estavam. Então, a Gerard tinha 17, 18 anos, era um pouco criança talvez, mas isso, eu tenho uma criança muito forte dentro de mim até hoje. Então, assim, eu brincava dentro da agência que estava chegando o cliente. Eu falei assim, isso não é brincadeira, eu estava até profetizando para o Uhum. universo, né? Então, eu era tudo imaginário. Pensa uma pessoa de 18 anos, 19 anos, dentro de uma agência de turismo, não com as pessoas saindo, você fingindo que está tendo um cliente. Não, na sala dos diretores ainda. Então, você vai viajar para Paris, eu vou fazer isso. Então, eu ficava treinando, porque eu Uhum. queria atender com excelência. Então, assim, Uhum. o meu diferencial, e eu falo para todo mundo, trabalhe como você, todo mundo fala muito isso hoje, né? Tá na moda, como você fosse o CNPJ, né? E se fosse sua empresa, você faria a mesma coisa? Com Uhum. certeza.
Então, eu não estava no CNPJ da empresa, né? Apesar de ser do meu pai. Mas, assim, eu sempre trabalhei dando muito solução muito rápida para os clientes. Eu não sou aquela pessoa que não atende, ou mesmo com todo mundo mudou para o WhatsApp, eu tento responder o mais rápido que eu posso, mandar a solução. Então, para isso, eu tenho que se organizar. O celular me ajuda muito nessa organização de Uhum. respostas, de agenda, mas, ó, o meu diferencial é esse, eu sou rápida, eu não deixo ninguém na mão, eu não deixo ninguém esperando. Eu acho que isso chega praticamente a ser educação. Quando a gente marcou hoje essa live 9h30, tem greve do metrô aqui na cidade de São Paulo hoje. E aí, quando eu conversei com vocês falaram assim, Simone, tá um pouco de barulho onde você tá. Então, hoje eu falei, não, hoje eu vou mudar minha agenda inteira, eu vou para o digital, que lá a internet é de uma supremacia Uhum. incrível, o lugar lá é fechado, tem um ambiente para isso. Sair da minha casa 1 hora mais cedo do que eu saio normalmente, ainda bem, porque se eu tivesse saído só meia hora, não teria vindo, mas aí eu já tinha um plano na cabeça. Se eu pegar muito trânsito, eu vou parar num posto de gasolina, num lugar, explicar para a pessoa, eu vou estar dentro da salinha da pessoa, já vim com tudo pensado, os lugares que eu poderia parar para fazer isso caso desse problema. Uhum. Então, o mindset nosso, meu diferencial é esse, e de estar pensando em plano A, B, C, solução. Você tem que ter solução. Esse negócio de ser, então o que a gente faz? Você tem que ter o problema, ter a solução e falar para o seu chefe, ó, tivemos esse problema, na minha perspectiva, eu imagino que o interessante fazer é isso, X, Y, Z. O que você acha? Porque a pessoa vem só para a gente ter só o problema, estamos com esse problema. Tem que ver o Uhum. problema com a solução. Então, acho que eu faço Uhum. isso muito com os clientes, é meu diferencial. Sim, é verdade. É, falando um pouco sobre isso, né, eu vejo 2 termos aqui, eu lembro que a gente até conversou antes sobre isso e me chamou muito a atenção. Qual você acha que é a principal diferença entre ser empreendedora e ser empresária? Como você vê esses 2, Ah, essas 2 funções? são coisas bem diferentes. O empresário, eu brinco que lá na minha empresa, a minha irmã é empresária e eu sou empreendedora. E é muito bacana quando a pessoa consegue ter essas duas coisas juntas. Até o Uhum, empresário tem um pouco de empreendedor e o empreendedor tem que ter um pouco de empresário, mas quando você tem forte mesmo as duas coisas. uhum, O empresário é aquele que ele tem os relatórios, ele faz o planejamento da empresa, para onde nós vamos, a empresa daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ele está acompanhando a empresa, os números dela, então ele está no manche do navio, no transatlântico, né? Para a direção que ele está, mas olhando todos aqueles aparelhos que tem no transatlântico para ver a velocidade do vento, das correntezas, se tem iceberg, esse é empresário. O uhum, empreendedor. O empreendedor é aquele que ele, antes do navio sair do porto, fala assim: nós vamos fazer uma viagem para onde? Não. Nós vamos fazer essa viagem para Bangladesh, que nunca ninguém foi lá. E lá vai ter uma coisa diferencial, e nós vamos trazer de lá todas essas coisas diferenciais para a nossa terra. Assim, o empreendedor, ele é um visionário. O uhum, empresário, geralmente, ele é mais cartesiano, ele é totalmente cartesiano, mais prolixo, e precisa ser, é necessário. E o uhum. empreendedor, eu brinco que lá na empresa, eu sou igual aquele velhinho do filme Up, do balão, sabe? Ele fica Sim. no balão, ele vai embora, então aí minha irmã vem e me puxa, porque precisa ter um sonhador, precisa ter Uhum, uma pessoa assim que vamos fazer, e me parece muita loucura, aí você explica o porquê, e no começo era mais difícil, né? Porque a empresa era menor, tinha menos recursos, era menos conhecida, mas uhum, assim, eu fiz começo muito fazedora e muito dedicada, então, assim, quando eu tinha uma ideia e eles ficavam meio assim, tá, então vamos fazer, eu me empenhava tanto, que ela dava tão certo, que aí depois, agora, hoje, as coisas que eu tenho algumas ideias, esse meu time de empreendedora, não, é como o Elon Musk. O Elon Musk não é empresário, ele é um empreendedor. Ele tem uma base de pessoas que são empresárias, mas ele é um empreendedor, as ideias que ele tem. Então, assim, essa é a diferença. Então, eu sou essa pessoa, eu tem coisa que na vida a gente brinca que tem que. Nem tudo você pode, você quer fazer na vida. Tem coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que analisar relatórios, eu tenho que, nós temos lá o SAP,
tive que me integrar no SAP, que para mim foi assim um desafio gigantesco, porque eu não sou tão cartesiana assim, mas eu tenho que saber o grosso, grande da empresa para poder administrar e perguntar para cada departamento e você olhar um relatório e você saber assim, tá indo para essa direção. É como a minha irmã, a Suzane. Ela tem esse sentido mais apurado que o meu. Então, assim, quando eu passo as coisas de empreender, que ela está junto comigo, tem coisa que ela era assim, mas ela fala, tá, você está falando, eu também acho, eu vou viabilizar isso no papel, nos números. Então, assim, esse conjunto é muito importante. Por isso que, às vezes, as pesquisas dizem que os empreendedores entram em falência mais do que os empresários. Mas quando o empreendedor ele acerta na mosca, ele se dá muito melhor, se dá muito bem, muito mais do que todos os empresários que estão naquela batidinha do negócio. Por isso que o importante é sabermos o que é um e o que é outro, igual lá na minha empresa a gente tem essa sinergia. Sobre dosar, voar e manter o pé no chão, né? É É importante. difícil isso. Você imagina, eu falo assim, se eu tivesse sozinha, eu empreender sozinha, é uma loucura. E a minha irmã, se ela fosse só empresária, a empresa também, porque ela não é de trazer, de vir, eu não tenho muito medo. E ela é a cautela, isso que é bacana. É, exatamente. Eu ia falar sobre isso, que empreender, às vezes, a gente tem que deixar, na maioria das vezes, né, deixar um pouco o medo de lado, porque é sobre acreditar em novas ideias, né? É acreditar em novas ideias, é ter certeza, é ver o que ninguém viu. E assim, o que eu venho aprendido nesses anos, é assim, quando eu tenho uma ideia, mais 200 pessoas tiveram, né? Tem uma pesquisa que não sei te falar de onde é, mas já me falaram assim 2 vezes. Simone, quando você tem uma ideia, você fala, nossa, tive essa ideia. Mais 200 pessoas tiveram essa ideia. Vou lhe dizer, em 1989, quando eu comecei, era aqueles computador daquelas tela verde, ele era mó grandão atrás, e eu não vou nem saber te falar que programa que era aquilo. Tinha uma empresa. E o programador vinha e eu utilizava assim, fazer etiqueta, fazer umas coisas que não tinha assim, um programa, não tinha um RP a empresa. E eu falava para ele, olha que doido, eu falava assim, chama Nelson, lembro dele até hoje, eu falava assim, Nelson, tinha que ter nessa tela um lugar que a gente punha o dedo e andava com as coisas assim, para onde a gente quer colocar as coisas. Por que tem que ser no teclado? Eu falei, Simone, você não tem como. Eu falei, não, mas tinha que ter. Tinha que ser a gente tocar assim a tela e as coisas irem para os lugares que eu quero. Eu não conseguia falar isso, mas aí um dia desse, eu trabalho agora na prefeitura de Guarulhos, encontrei com ele e falei assim, Simone, eu não esqueço. A hora que começou a ter as telas touch, o pessoal começar a arrastar, eu só lembrava de você, lá em Que 1989, legal. eu falava assim, não, Nelson, é absurdo isso, não tem sentido. Então, é muito bom ser visionário e querer pensar em algumas coisas, mas ao mesmo tempo, Júlia, para nós que somos empreendedor, empreender é uma coisa solitária. Empreender é solitário. Porque você imagina uma menina de 19, 20 anos falando isso. A Anta, né? Como é que tá pensando nisso? Pensa Então, demais. assim, então empreender é assim, é solitário, porque tuas ideias são muito disruptivas, muito à frente, e é normal do ser humano. Todo ser humano, você, todo mundo, algumas horas, alguns momentos do dia, vai para a zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto. E empreender, ter uma ideia muito louca, é tirar todo mundo que está em volta de você da zona de conforto. Então, nós não somos as pessoas mais bacanas do planeta, entendeu? A pessoa tem, aí te estereotipizam, mas para mim não tem esse problema também. Lá vinha na casa de ideia maluca, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que trabalhar muito mais, porque ela está pensando nisso. Então, assim, e empreender eu já ouvi, a Cris Arcangeli já falou isso uma vez, é solitário. E é por conta disso, porque você vai fazer uma coisa, depois que você fez, que você conquistou, outras pessoas vão seguir aquilo, aí você vai fazer outra, que você está de novo sozinho fazendo aquilo. Quando você empreende, você vive 24 horas aquele sonho, aquela ideia. E não é todo mundo que está disposto a pagar o preço de viver 24 horas com você, aquele sonho, aquela ideia. Então, você tem que viver aquilo muito sozinha. É sobre também, né, Simone, pensando um pouquinho sobre isso, é comum, e a maioria das pessoas, o medo do novo, né? Muito, Então, todo mundo tem medo do novo. Todo porque é mundo tem medo do novo. desconhecido. De qualquer coisa, de um relacionamento, de uma casa nova, mesmo que é uma coisa boa.
Sim. criar o medo. Agora, você imagina uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Uhum. Então, Mais ainda. uma coisa hoje, então, quando eu comecei lá, era uma coisa hoje é a Simone falar assim, vamos fazer isso daqui. As pessoas compram a minha ideia muito mais fácil, porque eu conquistei isso. Uhum. Agora, quando é igual a mesma coisa do Elon Musk, que era que fala assim, ele vai fazer uma coisa tal. Todo mundo já fala, é sucesso. Não sabe nem se vai dar certo, mas por conta das coisas que ele fez, que apareceu que deram muito certo, Uhum. né? Então fica mais fácil. Por isso que, assim, insista, persista e não desista. Se Uhum. você tem aquilo e bate forte no seu coração, vai e faz, porque funciona. Tem que pagar o preço, mas nem todo mundo quer pagar o preço. Uhum. É um processo ter que explicar suas ideias, né, colocar para a realidade Então, e aí, mostrar que vale a pena. Uhum. quando eu estava te falando que é solitário, porque assim, a hora que você chega uma pessoa e fala a sua ideia, todo mundo fica olhando você com cara de quê? De ué. Então, o que ela está falando? E é difícil para quem é empreendedor, eu falo isso muito com meu marido. Eu sofro de uma coisa que é assim, eu já vi, eu já realizei, já sei o que vai dar, eu tenho que começar do zero, explicar para todo mundo uma coisa para mim é óbvio. Sim. Eu acho que deve ser mais ou menos o que os engenheiros sofrem explicando para uma coisa de humanas, né? Para alguém de humanas como eu começa a explicar, eu falo, meu Deus, né? Então, a minha dor é essa, que a pessoa, eu tenho que passar por um processo todo. Eu já vi, já sei onde vai ser, o que, que vai acontecer. Eu tenho que pegar, levar a pessoa, conhecer, sei lá, aquele terreno, aquele lugar. Mas assim, vai ser aqui, já deu certo, mas eu tenho que. Então, assim, o mundo inteiro, não é uma pessoa, o mundo inteiro, o sistema te segura, quem é empreendedor, porque você tem que ficar arrastando todo mundo para uma coisa que você já visualizou. Se você tem Uhum. que voltar para trás e explicar o detalhe por detalhe, é muito complicado. Uhum. É o que faz parte. Exatamente. É verdade, é o diferencial, né, em si. Isso compõe o Uma empreendedor, pergunta né. aqui que acho que é da Aline, que ela colocou assim: qual o Uhum. maior desafio que você enfrentou no empreendedorismo por ser mulheres, né? Qual o maior desafio que você acha que as mulheres enfrentam no empreendedorismo? Eu acho que não é sei lá, gente, assim, para mim é tão longe esse negócio do preconceito, e eu sei que ainda existe muito no mundo salários que são diferentes quando são homens, são mulheres, é uma coisa que nós tiramos lá na empresa, que vem do sistema, né? Mas, assim, eu acho que o desafio do empreendedorismo não é para a mulher se você se conectar com isso, mas o desafio do empreendedorismo é para quem quer empreender, ela Uhum. vai ter sempre esse desafio. Eu acho que no Brasil é mais complicado, né? Que o Brasil não é para amadores, não é para amadores, definitivamente. Então, o maior desafio é você não desistir diante da descredibilidade que o resto da humanidade inteirinha vai ter. Então, assim, o maior desafio é esse. Você não, mesmo que muitas vezes alguns projetos meus eu desisti, acho que foram poucos, porque a força era tão grande, é tão desgastante, que você vai começar a comprometer saúde, muitas coisas, então, por conta da descrença de todo mundo que está em volta. Mas eu ainda falo, esse é o desafio e o vença. E o vá Uhum. para cima. Uhum. Falando sobre desafios, principalmente no início da carreira e até hoje, eu acredito que você tem todos os dias, né. Todos os dias. Como você lida de uma forma diferente com esses desafios hoje? Como você acha que essa bagagem te proporcionou, né, essas vantagens de, às vezes, encarar e olhar para alguns desafios de uma forma diferente? Você acha Então, que você enxerga de uma forma diferente os desafios com hoje? certeza, é que eu chamo de horas de voo. Uhum. As horas de voo da minha vida, do ser Simone, então, proporcionou eu ver tudo muito, muito mais leveza. O que eu falo, por exemplo, se eu estou empreendendo, ou qualquer coisa que eu estou lidando profissionalmente, e as pessoas me trazem, Simone, isso não vai dar certo por conta de X, Y, Z. Antes, eu levantava da mesa, eu vou lá resolver, vou lá ver com vocês na hora. Porque é a percepção que uma pessoa trouxe. Então, ela trouxe uma foto da situação. Hoje, eu aprendi a ver o filme. Porque quando você vê o filme, é a mesma coisa quando você vê trailer de filme. Você vê o filme e fala, nossa, não tem nada a ver com o trailer. Aconteceu já muitas vezes isso. Ou quando você vê uma foto,
Então, assim, eu vejo o filme inteiro. Então, assim, a Uhum, maturidade me trouxe um pouco mais de calma. Eu sou extremamente agitada, sou uma pessoa que dormia a vida inteira pouco, eu durmo pouco, mas não é agora, sempre foi. Eu sou muito intensa, essa é a palavra. uhum, Mas eu aprendi com as horas de voo a trazer a percepção dessa pessoa, da outra, juntar tudo e ver e fazer o storytelling e verificar o filme, sabe? uhum, Então, quando nós somos mais novas, é isso importante vocês saberem que nós somos muito impulsivas de resolver logo as coisas com a foto que te deram. Vão atrás do filme, não julguem, não tome decisões só com uma foto. Isso é importante. uhum. Muito importante, é verdade. Você acha que, como empreendedor, é mais fácil pensar, então, no filme? Seria o longo prazo ou seria o curto prazo? Pensando, assim, no seu negócio, o que você acha que é mais difícil para o Gente, empreendedor? sim, então, isso é uma coisa bem importante. Eu tenho, igual eu tenho um menino de 22 e um de 25. E essa geração, e aqui tá vindo. Eu até brinco e falo assim, acho que é por causa do videogame, né? Que vocês tinham que passar de fase, tudo tem que ser rápido, tem que passar de fase. Tem gente que demorou 15 anos para ser gerente de alguma coisa, 20 anos, então assim, as pessoas querem o processo que seja rápido, que aconteça rápido. O processo, eu brinco que tem dois S's, porque é bem curvo e bem comprido, duas vezes. Uhum, Assim, as pessoas não. Tudo, o empreender é a longo prazo. Ninguém vai uhum, ficar rico em 2 dias. É 0,0% do povo do Instagram que acontece isso, que fica famoso. Não é isso. uhum, É a jornada, você tem que aprender. Então, assim, eu tive clientes que demorou 12 anos para eu conseguir vender. E eu ia visitar o cliente, a gente fala do futebol da região dele, porque antes de ter descido do avião, eu procuro saber todas as notícias da cidade para conversar, para fazer rapport com os clientes. Então, eu me preparo para todas as minhas visitas. Eu não vou de qualquer jeito, eles não me uhum, recebem de qualquer jeito. Eu me preparo, porque a pessoa está doando o tempo dele para ter uma experiência com você e você tem que agregar. Eu não estou lá para tirar o tempo dele, estou para agregar informações e para estar junto. Então, assim, eu ia, voltava, encontrava a gente faz uma feira em Frankfurt, encontrava em Frankfurt, ia almoçar, ia jantar, e eu não falava de negócio. Sabe que estratégia é essa? Você sabe o quão é difícil uma pessoa querer vender alguns distribuidores dos maiores do país? Ele sabe que você tem uma indústria, sabe qual era a minha indústria, sabia porque eu estava lá. E eu não falava, quando você vai colocar minha linha? Eu nunca falei de negócio com essa pessoa. uhum, Eu falava de tudo, menos de negócio. E depois aconteceu, porque é, ele queria uma pessoa agradável, não queria uma pessoa inconveniente, e não era a hora. Mas quando ele convivia comigo, essas pessoas foram, não é um caso, teve uns 5. Eles conviviam com outras pessoas que tinham minha linha. uhum, Nossa, tá entregando super bem. Simone, tô aumentando a linha porque tá indo bem. Então, ele ouviu o depoimento validada dos outros clientes. Não era eu que estava falando, né? Porque mãe não fala mal de filho para outra pessoa, só fala para o filho. Então, é muito importante assim você ter estratégias do pensar grande. Lá na empresa eu falo muito isso, Júlia, e para todas vocês é muito importante isso. O que é pensar grande? As pessoas pensam só no imediato. E pensar grande é isso. Oh, isso vai demorar 15 anos para acontecer. Isso 10 anos, não tem problema. Eu estou no meu propósito, eu estou tranquila, porque as outras coisas eu já venho colhendo. Então, assim, tem gente que fala assim, um exemplo. Ah, não vou nessa uma feira, tá? A gente tem uma feira super importante em São Paulo do segmento automotivo que chama Automec. Essa feira vai de terça a sábado. Os diretores, os presidentes, a alta gerência, o pessoal vai só de terça a sexta. Porque sábado é o dia que vai muito mecânico, o pessoal pega brinde, é um público que não é tão interessante, digamos assim, para fazer negócio, para a indústria, né? Porque a gente não vende para o varejo. uhum, Pois eu vou de sábado, que é o pensar grande. Eu não uhum, faço igual todo mundo faz. Porque, para mim, os mecânicos passam e tem gente que fala assim, eu compro essa peça da pessoa e quem é o dono da empresa, e quando vê eu, meu pai, eu tô lá, e eu cumprimento os mecânicos, eu saio para fora e converso com todo mundo e pergunto para eles, mas você coloca a minha peça? Eu vou direto na fonte, não fica telefone uhum, sem fio. Eu não faço assim, alguém falou que nunca ouvi falar da peça, eu não gosto da peça. Eu saio na rua, assim, em frente de stand e falo com os mecânicos.
Isso é o pensar grande, porque na Uhum, minha posição que eu estou, que já é uma posição de sucesso, uma empresa é a maior do segmento, eu podia falar assim, ah, gente, deixa o meu time aí, que eu vou para minha casa. Primeiro que é o metro quadrado mais caro que eu pago na vida de terreno e não levo. E aí é um momento único. Eu vou no sábado, uhum, vou bagaço. Mas eu tô lá, aí eu vou de camisa polo, vou de tênis e fico. E isso é pensar grande. uhum, Não deixei de fazer as coisas por conta do sucesso que se tem, porque meu propósito é muito maior. Eu preciso sempre lembrar de onde eu vim, uhum, sempre olhar para trás. Por maior que eu esteja na minha posição e a empresa esteja, tem que sempre, de vez em quando, estar com o mecânico, saber o que está acontecendo em eu tenho um gerente que viaja muito, e eu sempre viajo com ele algumas vezes, porque eu não posso perder isso. Você não pode nunca perder essa essência para você conseguir ajudar a empresa inteira a levar esse transatlântico para o rumo certo, entendeu? uhum. A ideia é genial, né, muitas vezes a gente busca e não tenta explorar outros pontos de vista, né, então a ideia genial muitas vezes mora no usuário principal, que é o mecânico. Então por que não conversar Com com ele, certeza, né? é lógico. Por que que eu vou. Então, é bacana os compradores, os gerentes, os donos das distribuidoras, óbvio. Mas quem faz a pressão, quem define é o público final e o mecânico. E o mecânico que Uhum, faz a Júlia decidir que peça ela vai colocar. Se ele falar que essa peça é boa, você vai colocar. Se você falar que não, e pode ser a peça boa, você não vai colocar, porque vai ser difícil você entrar na internet, procurar se aquela marca é boa ou não, uhum, entendeu? Pode ser que aconteça, mas você está com pressa, teu carro parado, e o cara tem que, assim, eu preciso saber o que ele está achando dos meus uhum, desenvolvimentos, dos meus lançamentos. Então, é o que eu falo, que é a longo prazo, é pensar grande. Tudo que vocês forem fazer, a gente não está fazendo aquilo, está fazendo uma coisa maior. Então, tem pessoas que não encaram fazer algum movimento na vida ou trabalhar um pouco a mais naquilo que está trabalhando, porque acho que já foi o suficiente. uhum, Sempre quando você faz eu tenho uma frase que é assim: todo mundo fala, ah, nós temos que fazer o extraordinário. Pergunta aqui, vocês sabem o que é o extraordinário? É o extra do ordinário. O que você faz a ordem toda, que você faz todo dia, aquilo que você uhum, faz todo dia, você tem que fazer um pouco mais do que você faz todo dia. Aquilo é o extra do ordinário, aquilo é o uhum, extraordinário. Então, tudo que eu faço, quando eu vou visitar um cliente, visitar um cliente, eu faço extraordinariamente bem. Eu me dedico, eu vou. E é uma coisa simples. uhum, Porque, lógico, quando você fala assim, vou no baile de formatura do meu filho, eu vou maravilhosa, extraordinária. Mas é um evento que não é a rotina. O extraordinário, para mim, é o que você faz de melhor naquilo que você faz todo dia. Se você faz aquilo de melhor no que você faz todo dia, explode, aparece, edifica, fica grande, entendeu? uhum. É preciso, pensar fora da caixa, né, quando você trabalha principalmente acho que com qualquer coisa, né, não só no ramo industrial, no mercado industrial, Mas depois que mas fica fora da caixa, você pega a caixa, amassa e joga fora, para não encostar de novo, entendeu? Por favor. uhum, exatamente. É sobre dosar isso, né, que às vezes não é muito claro para todo mundo, e a gente vai ganhando experiência conforme vai lidando com essas coisas, né, não tem jeito. E assim, num mundo em que todo mundo sofre tanta ansiedade, né? Porque eu nunca vi um mundo que tem tantas pessoas ansiosas. E não foi pós-pandemia, acho que é uma coisa que já vinha vindo e o universo culminou com a pandemia. Para mim é um contraponto. As pessoas estarem tão ansiosas para que aconteçam as coisas, mas não querem fazer as coisas acontecerem, né? Aquela Uhum, coisa assim, né? Eu não entendo isso. Querem ter tanto sucesso, mas não querem trabalhar para aquilo. Então, isso causa ansiedade, porque uhum, na verdade ela sabe o que ela precisa fazer e o tempo está passando, mas ela não quer. Então, é muito maluco isso, que eu vejo muita gente, sei lá, começa a trabalhar em algum lugar, é estagiário, aí acaba de se formar e já fala, quando eu vou ter um aumento de salário? Ou, tipo, mês que vem, ou cobrando isso, vai ter um feriado, vocês emendam o feriado? Isso não tinha nem que tá passando pela cabeça, né? Isso uhum, eu imagino, eu faria dessa maneira, porque é o extraordinário. Eu estou fazendo, se eu estou fazendo mais do que tem que fazer, a, a energia do universo vai conspirar e uma hora aquilo vai se reverberar, uhum, por favor. Não tem como não ser isso. uhum. Acho que o primeiro acreditar na sua principal ideia é você mesmo, né, aí o trabalho a mais é
É convencer quem está do seu lado a provar que aquela ideia faz sentido, né. Eu acho que a É, principal dificuldade é essa, né. tem uma pergunta aqui, acho que da Beatriz, que ela Uhum. fala assim: gostaria de saber uma dica para desenvolvermos o protagonismo no meio profissional como mulher. Qual seria o diferencial e como exercitar isso? Todas nós já sabemos, já temos essa resposta. Nós somos o único ser que conseguimos fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Então, esse já é o nosso grande diferencial. Só que as pessoas, muitas vezes, porque nós conseguimos fazer isso, então falam assim: ah, não faz nada direito porque faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou é óbvio que quando você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, alguma coisa não sai direito. O que você tem que eu falo é estar ligada. Você não consegue. Eu só trabalho com homens, então eu tenho, vamos dizer assim, poderes para falar isso. Eles não conseguem conversar comigo e saber o que o cara do lado está fazendo. E eu sei. Eu estou concentrada, eu sei exatamente o que o cara do lado está fazendo, eu sei quem está vendo, quem está entrando. Então, assim, nós temos uma percepção e uma intuição, independente se você é mãe ou não, se você vai querer ser mãe ou não, isso vem no pacote de ser mulher, uma intuição da maternidade, sempre falo isso, que nos ajuda a ter uma percepção diferente dos homens. Então, esse é o nosso diferencial. Então, assim, a observação, isso você se torna relevante, porque você observa coisas que o outro não observa. Uhum. Você consegue, e quando você observar isso, você vai desenvolvendo isso cada vez mais, porque as pessoas vão falar: nossa, não tinha observado isso, não tinha pensado nisso. Porque você é uma mulher que tem esse poder de intuir, mas isso tem que ser desenvolvido, que ao longo do tempo a sociedade vem tirando muito isso da gente, é o que eu sinto, né? Das mulheres, das meninas, porque até por conta do campo de trabalho, e eu não vejo por que deixarmos de sermos intuitivas, femininas, para continuar tendo cada dia mais sucesso e gratidão conosco mesmo, não para o outro, daquilo que a gente está fazendo, né? Uhum. Então, eu acho isso básico. E aqui Uhum. a Carol perguntou aqui para mim: tudo que fazemos devemos ser extraordinários. Tudo que a gente faz, a gente deve fazer, devemos ser extraordinário. Só que o extraordinário é que eu falei, começa no que é ordinário, naquilo que você faz todo dia. Vou falar uma coisa idiota, tá, gente? Assim, né? Você vai escovar os dentes. Não vai escovar os dentes meia boca, meu. Escova os dentes direito. Então, assim, coisas que você faz da rotina, é isso que faz você subir de nível. O que faz você subir de nível é isso, não é você inventar de comprar um creme que é branqueador dental, que se você só passar na boca fica branco. É aquele que você tem mesmo, mas que você faz diariamente muito bem feito. Exatamente. É verdade, é legal pensar dessa forma. É isso. A gente quer mudar o creme para ficar mais branco. Não escola direito. Exatamente. Não tem sentido. Não tem sentido. Tem É bem... algumas outras perguntas, Simone, eu acho que vale a pena a gente responder aqui. Não sei se você já respondeu qual o maior desafio que você acha que as mulheres enfrentam no empreendedorismo. É o que eu falei, eu acho que não é nem homem nem mulher, né? É Uhum. realmente o mundo não acreditar naquilo que você quer. Então, se você se apegar que você é mulher e você não vai, e a pessoa fala assim, mas você é Uhum. mulher, isso não é coisa para você, aí você se apegar a isso, eu funciono ao contrário. Quando a pessoa fala assim, ó, você não vai conseguir, eu falo, não vou, mas vamos ver se eu não vou, é desafio. Então, assim, Uhum. é do mindset da pessoa, eu acredito muito nisso. Tem coisas assim, Uhum. é muito maluco, meninas. Às vezes eu vejo uma pessoa e falo assim, gente, se ela fizer isso, vai dar um pulo na carreira dela, ela consegue. Então eu trabalho com muitos jovens, então eu falo, ó, fulana, faz isso, ó, você consegue ser isso, aquilo. E às vezes me dá a impressão que a pessoa olha para mim e fala assim, ah, para você é fácil falar onde você está, mas eu falo do prisma dela, que eu já tive no lugar dela, eu sei que ela Uhum. consegue, e a pessoa não faz. Aí até esse dia eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, o que será que algumas pessoas olham para a Simone e falam, nossa, se ela fizer X, Y, Z, ela vai dar outro salto, né? E eu Uhum. não consigo enxergar. Então,
é o que eu falo, pague o preço da jornada, que pode ser que algumas coisas, depois de um tempo, você fala, nossa, mas bem que me falaram lá atrás, por que que eu não ouvi? Uhum. E quando acontecer isso na sua vida, a partir daquele momento, você fala, tudo que me falarem, eu posso não entender na hora, mas eu vou ouvir e ficar me perguntando. Não usar arrogância para falar isso não é para mim. Uhum. Isso é importante. É legal pegar, né, esse tipo de comentários e sempre pensar sobre aquilo, que às vezes pode fazer a diferença e também até agregar no seu pensamento, né, e naquilo que você Exatamente, pensou em fazer. Uhum. exatamente. Tem uma pergunta aqui da Sabrina. Ela perguntou se, na sua opinião, qual a situação traz mais insegurança ou medo ao empreendedor? Uma crise econômica que afeta todo o mercado ou o início de um negócio, quando ainda não há estabilidade? Ah, para mim é uma crise econômica. Para Simone, assim, porque a instabilidade, ela faz parte do empreender, já está no Uhum, pacote, né? Agora, por exemplo, você começou a empreender e veio o Covid. Nunca ninguém tinha passado por isso, né? uhum, Então, nós, com uma indústria super estruturada, 2 dias sem trabalhar ficamos, depois o pessoal foi todo mundo trabalhar, mas assim, mandamos uma série de pessoas embora, depois recontratamos, aí o mercado ficou ruim, o mercado ficou sensacional. Então, assim, agora é fácil falar, mas quando veio o Covid, eu achava que se eu fosse na janela e respirasse fundo, eu ia morrer. sim. É verdade. Eu achava o povo Uhum, passava álcool no corpo inteiro, deixava a roupa no elevador, no hall do elevador. Entendeu? uhum, Passava álcool no corpo inteiro. Né? uhum, Então, essas intercorrências que acontecem na economia, no mundo, guerras, essas coisas todas, dependendo do teu empreender, do que você está empreendendo, para mim é o que você não tem controle. Que tudo que uhum, eu tenho controle é fácil, está na minha mão. É fácil só eu querer ter calma, né, sabedoria para fazer. Agora, tem coisas que não estão no nosso controle. O que não está no nosso controle, para mim, é mais difícil mesmo. exatamente. E esse exemplo da pandemia é um bom exemplo sobre pensar um pouquinho fora da nossa realidade, que era comum, por exemplo, trabalhar presencialmente, né? E com a pandemia, todas as empresas tiveram que se adequar a isso, e o meio digital, ele se expandiu muito mais, né, por conta Se disso. reinventou, inclusive, né? Uhum, exato. Em áreas inimagináveis, né? É que eu Como. falo, né? A USP fez um vestibular, a FUVEST online, Uhum, né? Em dezembro, acho que de 20, eles fizeram um vestibular online, uma coisa assim. E assim, e nós que somos indústria, igual vocês aí da John Deere, é impossível montar um trator ou eu fabricar uma peça online. uhum, Então, o desafio do presencial para as pessoas da operação e você máscara e álcool gel e procedimentos também foi uhum. gigantesco. Vocês estão no interior, mas a gente está aqui em Guarulhos, o pessoal pegar transporte coletivo e trabalhar, realmente foi bem desafiador. Tem coisas que são insubstituíveis, né? Mas exemplos de aula online que a gente não imaginava Não, ter, aconteceu e hoje acontece. vistoria do seguro do seu carro online. Uhum, Você não vai mais fazer a vistoria presencial, aí continua tudo online. Isso é uma coisa bem uhum, tudo por foto, né? A gente acaba descobrindo que aquilo que era simples, uma foto, pode ser muito mais útil E depois de aí anos. precisamos pegar esse mindset e falar: o que mais da minha vida que eu posso facilitar com ferramentas que eu não estou fazendo? Uhum, Se tivesse da pandemia, uma série dessas coisas não estaria nessa facilidade, né? uhum, exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui, Simone, da Ana Carla, que eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso agora, que é: o que você acha que as mulheres estão deixando de fazer só por serem mulheres no empreendedorismo e no mercado de trabalho? O que, que as mulheres não entendi? Estão deixando de fazer por serem mulheres, tanto no empreendedorismo quanto no mercado de trabalho? O que elas estão deixando de fazer? O que você E acha? acredito hoje, então, posso ser que eu cause uma polêmica, né? Elas não estão deixando de acreditar nelas. Uhum, E justamente porque estão colocando uma coisa na nossa cabeça, eu falo, nossa, porque eu também tenho rede Instagram e Facebook, uhum, de uma coisa que não existe, na minha opinião, porque eu não vivi isso e tive sucesso. O mundo mudou, mudou, mas a gente não vai deixar de ser mulher. A gente não tem. Isso não mudou. Do jeito que nasce uma criança, uma bebezinha XX, ela nasceu daquele jeito. Então, isso não mudou, né? uhum, Então, assim, o principal somos nós mesmas que estamos fantasiando coisas que não existem.
Eu acho que eu já dei esse exemplo e vou falar aqui para vocês, do homem e da mulher, os dois têm a mesma importância, são diferentes, não somos iguais, graças a Deus somos diferentes e temos funções diferentes. Então, eu sempre brinco assim, que é o botão e a casa do botão. A mulher é a casa do botão e o homem é o botão. A casa, o botão sem a casa tem alguma função? Não tem, não tem o que fazer. E a roupa toda caseada sem um botão, tem o que fazer? Tem como fechar? Não tem. Então, são complementares. Então, quando fala assim, somos iguais? Não somos. Eu sou da bandeira de não somos iguais. Ainda bem, nós podemos gerar um filho, nós somos diferentes, Uhum. entendeu? E aí, os direitos que as pessoas tanto falam, ele tem os direitos que realmente precisam de atividades, como eu estava falando, um gerente de fábrica ou uma gerente de fábrica com as mesmas responsabilidades, tem que ter o mesmo padrão, tem que ganhar o mesmo salário, etc. Mas algumas outras coisas, por exemplo, eu não quero carregar saco de cimento. Não vou Uhum. carregar um saco de cimento, descarregar um caminhão. Posso? Dois? Vou descarregar 50? Não posso. É o que eu falo, a população carcerária do Brasil, 90% é masculina. Os moradores de rua, 90% são masculinos. Os trabalhos de risco da vida quem fazem são os homens, a maioria são os homens. Então, assim, nós temos coisas muito maravilhosas e que nós temos que preservar. E eu detesto quando as pessoas confundem fraco com frágil. São Uhum. completamente diferentes. Uma taça de cristal, ela é frágil, mas ela é muito mais linda, muito mais bonita do que um copo de requeijão, que é mais forte, Uhum. entendeu? Mas eu sou muito mais uma taça de cristal toda lapidada. A hora que você vê a beleza daquilo, e aquilo tem que ser guardado em lugares especiais, tem que ser usado em ocasiões especiais. O copo Uhum. de requeijão, se quebrou, você joga fora. A taça, você vai ficar assim, nossa, eu tinha 6, acabou meu conjunto, eu gostava tanto, entendeu? Então, é Uhum. nesse sentido que eu falo que o maior desafio para as mulheres somos nós mesmas. É aquela velha chavão, né? A luta é contra nós mesmas. Uhum. A luta sempre Exatamente. vai ser você contra você. E para empreender e para as mulheres é a mesma coisa. Só não coloca caraminhola na cabeça, entendeu? Uhum. Isso vira historinha, tudo para você fazer, não vou fazer porque eles vão achar, porque eu sou mulher. Ai, não é Uhum. nada disso. É sobre isso que eu ouvi uma vez e achei bem interessante, né, que às vezes a ansiedade é o excesso de futuro. É o Então excesso de futuro. E aí uhum. você fica vendo aqui nas redes sociais, é exatamente o que a colega escreveu aqui, que assim, é, é muita pressão para você fazer uma coisa que não foi destinada para você e tá tudo bem, porque ou as que foram destinadas você não vai fazer. Eu não entendi, eu não consigo me conectar com isso. Que Uhum. meu sucesso é a prova disso. Eu só trabalhei com homens minha vida inteira. Os decisores foram só homens. E eu era, no meu segmento na época, tinham 45 empresas de borracha. A minha devia ser a 43ª. A gente é a primeira ou a segunda hoje. Todas as outras, todas lideradas por homens. E foi passando, 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 e o resultado está aí. Tudo porque eu me agarrei na pedra e falei, eu não vou ter espaço nesse mercado, eles acham que eu sou filha do dono porque eu sou mulher, estou nesse segmento. Aí ia estar lá, eu tinha fechado, inclusive. Não Uhum. ouvi, não ouvi. Carol, quer falar? Eu lembro que na nossa conversa prévia você comentou então, Não estou te ouvindo, Carol. É bem baixo. Oi, tá melhor? Ainda não. Não. Tá bom? Alô? Agora sim, dá para te ouvir. Nossa conversa inicial, você falou um pouco dessa perda, né? Tá um pouquinho baixo, Carol. Tá, eu vou escrever no chat. Ok. Carol falou aqui, né, no comentário anterior sobre igualdade. Então, temos que ter igualdade, sim, em alguns aspectos, como o salarial, que é um exemplo disso, né? Uhum. Igualdade e equidade são coisas diferentes. Exatamente, Uhum. completamente diferentes. E o pessoal está querendo nos confundir. Exatamente. Fazer perder a essência. Não pode. Nem da taça de cristal e do copo de requeijão. Uhum.
Carol citou aqui sobre a pedra no caminho. E quando a gente havia conversado sobre isso, eu lembro que você citou sobre pedra no caminho, a Carol trouxe por aqui. Queria que você passasse esse conceito. Eu falei um pouquinho no começo, Carol, acho que você não estava, que eu falei para as pessoas que algumas coisas que vão te desempoderar, eu não gosto dessa palavra empoderar também, porque empoderar quem não tem poder, e poder nós já temos, meninas. Então, assim, algumas coisas, alguns desafios, aí você falou, o mimimi é mais fácil, é inconsciente, a gente não faz isso porque a gente quer, mas a gente precisa ter consciência para não fazer. Se agarra, é o que eu estava falando, mas eles vão achar que eu sou mulher, então eu não vou, eu agarro aquela pedra. Quando você agarra a pedra, você não caminha, você fica devagar, você não vai. Não agarra essas pedras, gente. Não, não se conecta com isso. Não se conecta com isso. Fala, isso não é meu, e vai para frente. Isso não é meu, e vai para frente. Um chefe, um amigo de trabalho, mas por que isso? Porque você não vai fazer aquilo, porque não é legal. A hora que estão fazendo com a gente, não se conecta com isso. Siga em frente, não se preocupe. É sobre saber selecionar, né? Aquilo que você quer levar consigo e aquilo que não vale a pena, né? Exatamente. Uhum. E fazer isso, Júlia, tem que estar o tempo inteiro consciente. E ficar o tempo inteiro consciente, pensando em alerta, também é desafiador, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente cai numa cilada dessa, mas logo, se você perceber isso, tem que sair. Uhum, exatamente. O preconceito esse é o principal desafio. Esse negócio é o preconceito do outro. Isso é do outro, é dele, ele quer que você carrega com ele. Mas não é meu. Entendeu? Algumas coisas que te incutiram, mas não é sua. Uhum, exatamente. Exatamente. A gente não tem a obrigação, né, de levar tudo aquilo que a gente encontra e que ouve em si conosco. É legal. Ninguém tem que nada. Uhum. Exatamente, exatamente. O que faz sentido para a sua trajetória faz sentido na sua mente, tudo bem, mas às vezes na do outro não, e tá tudo bem também, né? É isso que eu tô falando para você. Do empreender, eu quero fazer isso, aquilo. É interessante, quando eu comecei esse nosso empreitada aqui do digital, que eu compro sua peça, muita gente, não foi uma nem duas, falam assim para mim, você não precisa disso, por que você vai começar tudo de novo? Você vai começar a fazer esse negócio da indústria. Falei, gente, mas esse é o futuro. E comecei a falar minhas ideias. Eu via que a gente que, por respeito, que me conhece há muito tempo, olhava, falava, tipo. E eu falava assim, tô nem aí. Né? Daqui 5 anos a gente conversa, daqui 10 anos a gente conversa. Porque e assim, e é uma batalha desafiadora, principalmente depois que a gente tem sucesso onde a gente está. Começar do zero, um novo negócio, que não é do meu segmento ainda, mas é aquilo que eu falei, eu sei qual é a dor do mercado, eu sei que isso é importante, é o desafio, não é porque eu preciso, não preciso. O cara lá que falou para mim, as outras pessoas, elas não precisam, que para elas tá bom daquele jeito, e tá tudo bem, tá bom daquele jeito. Agora eu vou ficar naquele lugar porque eles falaram assim que eu não preciso daquilo. Quem sabe se eu preciso ou não sou eu. O resto são apenas opiniões. Exatamente. É importante pensar dessa forma, né? Não só no empreendedorismo, mas na trajetória que você deseja seguir, assim, né? Na carreira. E igual a Carol falou aqui, que eu achei bem legal, que muitas vezes o problema é o preconceito do outro e não no nosso. Então precisamos firmar a nossa identidade, né? E quem conhece somos só nós mesmos. E agora, não é que está na moda, que é real. Aquele negócio do autoconhecimento. Se você não sabe de verdade quem você é, porque nós somos um monte de coisas dos nossos antepassados, dos nossos pais, repetimos uma série de coisas que não somos nós aquele modelo que nós estamos repetindo. Então, esse tema autoconhecimento, ele é muito importante para você não se conectar com essas coisas que não são suas e não faz parte dos teus valores, inclusive. Exatamente. E pensando sobre a trajetória, né, Simone, do empreendedorismo, se você pudesse dar uma dica para as mulheres hoje em dia, né, que quer começar a empreender, qual você acha que seria a principal delas? Eu vou falar porque é o que eu estou passando agora, né? Que eu acho que eu já falei durante essa live o tempo inteiro. Parece história da carochinha, né? Mas é real. Persista, insista, não desista. A dica sabe, vocês lembram daquele corredor de maratona?
que o cara estava correndo e um monte de gente estava segurando ele, o pessoal, segurando, e ele continuou indo, continuou indo. Então, assim, quando as pessoas vão tudo querer te parabenizar, te segurar, pôr a mão em você, você vai embora, entendeu? Mira no alvo e vai. E isso é extremamente desafiador. O discurso tem que estar belo, está ótimo falar assim, mas assim, se quer empreender, e saiba que é solitário, vão ter um monte de pedras, mas assim, a conquista, a gente não conheço poucos prazeres na vida que te dão quando você fala, eu venci isso daqui, entendeu? Poucos. E óbvio, na parte de empreender, sendo empresária, você tem que ter gestão. Tudo é gestão. Tudo é gestão. E tem a perícia. Não vai falar uma pessoa, eu não sei fazer isso, mas eu posso te ajudar. Não. Se você tiver condição, com um perito em cada área, para uma pessoa que seja perita, uma empresa que vai te assessorar, que seja perita, que seja encurta o caminho um tempão, entendeu? Então você fala assim, puta, eu fiquei fazendo isso, devia ter contratado a mulher que faz tal coisa, porque ela nasceu para fazer isso, né? Entendeu? Uma pergunta aqui da Carol, Simone, é quais são os passos que você segue quando decide investir ou persistir em uma ideia nova? Então, o primeiro passo porque como eu tenho sócios, é convencer os sócios, né? Então, o primeiro passo é explicar o porquê, aonde a gente quer chegar, por que é importante. Então, vender ideia. E quando você vende uma ideia, você aprimora ela. Você começa a falar, eu já ouvi muitos artistas falarem assim, eu gosto mais de fazer teatro do que televisão, porque cada peça de teatro é uma peça nova e você se aprimora, você fala melhor. Professores também que dão aula falam muito isso, né? Que eles aprendem mais quando dão aula do que quando eles estudam. E eles fazem algumas conexões que eles falam, é por isso que isso acontece aquilo. Então, assim, o primeiro passo é você vender a sua ideia. Quando você vende a sua ideia, você a aprimora e tem mais insights para ela ficar melhor e de coisas que você tem que fazer. Então, depois que você vendeu a sua ideia, porque você não vai fazer sozinho. Empreender é sozinho. Desenvolver a ideia que você quer é em conjunto. Então, você tem que convencer todo mundo a isso, a estar com você nessa ideia e falar, vai ter percalços, como todos os negócios, mas é assim, quando você tem todos os fatos e você vende essa ideia com todos os fatos, que isso dá certo, que isso tem sentido, eu acho que esse é o principal passo. Não só você saber falar, eu vou fazer. É convencer todo mundo, é vender a ideia. Exatamente, é bem importante. Vender. Você acha... Porque para mim já foi difícil, que muitas coisas eu ia fazendo, mas o que você está fazendo? Aí você não fala para as pessoas e só fala assim, você faz isso, você faz aquilo. Não. Todo mundo tem que estar no mesmo propósito, alinhado, com a mesma... o mesmo propósito que o seu, alinhados nas ideias, né? Todo mundo tem que ter interesses alinhados nesse seu projeto de empreender. Exatamente. E você acha que uma pessoa, ela nasce empreendedora ou ela se torna uma? Difícil. Eu acho que a pessoa se torna uma empresária, mas o empreendedor, eu acho que nasce. Eu acho que nasce. Acho que a pessoa nasce empreendedora, tem gente que desenvolve muito isso. É uma coisa completamente diferente, mas vem na cabeça agora, né? Dizem assim que o Cristiano Ronaldo, ele não tem habilidade, mas o tanto que ele treina e que ele é regrado com alimentação e com treino, com tudo que ele faz, ele se tornou o melhor do mundo por isso. Não porque ele tem a ginga do Neymar, ou que ele é muito habilidoso, lógico que ele é, mas muito menos do que se ele não tivesse feito nada disso, porque o preparo dele é tão forte que isso superou, né? Isso superou. Então, eu acho que a pessoa nasce empreendedor, mas nada que ela não possa se modelar de um jeito que ela possa fazer daquilo também algo que ela desenvolva sem ser da natureza dela, entendeu? É exatamente O que isso. acontece é que ela vai gastar mais energia. Quem é empreendedor nato gasta uma energia X. Quem não é e se performa para isso, talvez gaste 2x. Sim. Eu acho que por aí. São caminhos diferentes, né? Mas que podem ser alcançados de formas diferentes, que são diferentes, né?
Exatamente. Então, é exatamente isso. Aquilo que a gente tinha dito também sobre ter em essência, né, o jeito mais extrovertido, o jeito de ter ideias novas o tempo todo, aquela cabeça que não para de pensar, ou que eu preciso desenvolver algumas habilidades para alcançar aquilo, né? Então, são caminhos diferentes, mas são possíveis, né? São. Agora, ser empresário, se a pessoa for tiver com muita vontade, for bem focada, aí ela consegue desenvolver melhor. Uhum. Desculpa, meninas. Uhum. Agora aqui tá um gelo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade para abrir o microfone ou colocar no chat. Meninas, algo a perguntar? A Ana Carla colocou aqui no chat para vocês um link de satisfação da palestra. Se vocês quiserem participar, vai ser bem importante para a gente, para ouvir um pouquinho a sugestão de vocês, sobre o que vocês acharam. Eu queria aproveitar e agradecer, Simone, por esse seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente. É incrível, né, poder te ouvir, poder conversar com você e todo esse ensinamento que você trouxe para a gente. Eu acho que cada momento, cada frase vale muito a pena para todas nós. Uhum. Principalmente para quem... Obrigada, viu, Cris? É aquilo que eu falei no começo, para inspirar, né? Que, Exatamente. quando meu pai falou uma coisa, é assim, se fosse fácil, seria para todos, né? Não é. E quem vender isso para vocês, olha, em 5 passos, quando aparece esses anúncios, em 5 passos, em 8 passos, em 3 passos, falei, aonde? Né? Porque eu estou dando passo faz 30 anos, e É é isso assim, mesmo. eu insisto em falar, gente, cumpram a jornada, calma, tire a ansiedade da pressão que o mundo põe, que é tudo de mentira que estão falando para vocês. É só para desestabilizar. Amém. Exatamente. Tá ótimo, meninas. Gostei muito, muito de falar com vocês. Se alguém mais tiver alguma pergunta ou quiser saber mais alguma coisa, eu tenho um Instagram também que é aberto, chama Inspire_CC, se alguém quiser mandar uma mensagem também. E é isso, estou sempre à disposição. Eu gosto muito de falar das minhas experiências, da minha carreira. Se eu ficar contando aqui as histórias, a gente vai ficar até meio-dia. Eu sei que todo mundo está meio no horário de trabalho também. Mas eu fico à disposição, se quiser depois falar comigo, mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Obrigada, Simone. Da Muito mesma forma obrigada. que a Cris agradeceu, eu também vou agradecer por isso. Foi muito legal a nossa conversa. Acho que todos nós aqui vamos sair muito inspirados hoje, pensando e refletindo um pouco, né, sobre o que a gente almeja para a vida, ou o que a gente pode, né, pensar um pouquinho mais diferente, acreditar em Porque é si nosso, mesmo. que é do outro, né? Uhum, exato. Exato, eu acho que é a principal lição de hoje, né, foi bem importante, assim, pra gente. Eu adorei o bate-papo, muito obrigada, Simone. Obrigada a você, Júlia, você é uma fofa, querida. Obrigada, Cris, obrigada, Carol, pelo convite. Que vocês tenham um excelente final de semana, de muita inspiração, prosperidade e muitas bênçãos, viu? Muito obrigada, Muito gratidão. obrigada. Obrigada, pessoal, por hoje. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.